E para fazer o nosso porta-pincel, a gente vai utilizar as massas da Inkway. A gente vai estar utilizando a massa branca e a massa rosa antigo. Se você ainda não sabe, a massa da Inkway ela mudou de embalagem, tá bom? Essa aqui é a antiga embalagem, que ela vinha dessa forma aqui. E agora as embalagens estão vindo nessa nova roupagem aqui, onde você consegue ver a cor da massa através dessa parte aqui vazada, tá? Então eu vou usar aqui a massa rosa antigo e vou clarear ela um pouco com a massa branca, porque eu não quero que fique esse tom aqui tão forte. Lembrando que a massa de biscuit ela escurece, então esse tom que vocês estão vendo aqui ainda vai escurecer um pouco mais depois que secar, tá? Então eu vou começar abrindo essa massa aqui. Tirar aqui um pedaço dessa massa, que é o que a gente vai utilizar para poder clarear. E vou guardar o restante. Para guardar o restante dessa massa aqui, eu pego o creme Nivea, ou um creme aí da sua preferência, passo aqui um pouquinho na mão e espalho sobre a massa. Coloco aqui em outro saquinho, tá bom? E vou guardar essa massa aqui, ó, tiro todo o ar para não estragar. Agora a gente vai pegar a massa branca para poder clarear a nossa massa. E aí eu vou abrir aqui a nova embalagem para vocês, lembrando que sempre atrás aqui, ó, vem indicando, tá bom, a cor da massa. No caso aqui, ó, a massa branca. Como eu vou cobrir todo o copo, eu vou precisar de bastante massa, né? Então eu já vou fazer uma quantidade grande. Esse copo aqui que a gente vai fazer o reaproveitamento dele é um copo de milho, né? Que vocês compram aí o milho e vem nesse copo. Então eu vou estar reaproveitando ele para poder fazer esse porta-pincéis. E aí eu tô pegando aqui, ó, metade, né, da massa branca, né, do pacote que vem, e vou misturar com essa outra massa aqui pra gente ver a cor que vai dar, tá bom? Que no caso vai ser bem clarinho. E aí essa massa aqui a gente vai guardar também. Então eu venho aqui com a embalagem, passo o creme Nivea. Tem gente que gosta de passar óleo também, tá bom? Ao invés do creme, aí fica ao seu critério, né? Porque o creme Nivea ele tem um cheirinho um pouco forte, e aí tem gente que sente alergia. Eu mesmo, no começo eu não gostava muito, mas acabei me acostumando. Então agora é só misturar aqui essa massa bem, para não ficar nenhum resquício, né, da cor aqui. Então a gente vai misturar bem. Se você está na dúvida, pega e vai misturando aos poucos, tá bom? Porque, como eu falei, a massa de biscuit quando ela seca, ela escurece. Então a gente tem que chegar numa tonalidade mais clara do que a gente quer. Tá? Mas esse aqui eu acho que já vai ficar na cor que eu quero. Não quero que fique muito escuro. E aí, como tem bastante branco, já vai ficar na tonalidade que eu preciso. Olha só, tá vendo? Ficou um tomzinho assim bem pastel. E aí a gente tem que sovar bem para não ficar nenhuma parte assim sem misturar. Como vocês podem ver, a textura da massa, ó, é maravilhosa. Né, a gente consegue misturar sem muita dificuldade, não é uma massa dura, ela já vem basicamente sovada, né? E aí agora eu vou guardar essa massa aqui, vou tirar um pedaço e vou guardar o restante. Bom, então agora a gente vai abrir a massa, eu vou usar a régua de 3 milímetros, tá bom? Sovei aqui a minha massa, ó, coloquei né? Vou sempre dobrando assim, ó, para as laterais, porque aí vai ficando para as laterais, né, essas rebarbas. Começo abrindo aqui, ó, a largura, né, mais ou menos que eu quero. Que aí, no caso, eu estou usando aqui esse copo aqui, né, que a gente vai estar reutilizando, fazendo uma reutilização dele, que é um copo que vem com milho em conserva, né, a gente vai estar cobrindo ele com a massa para poder fazer o nosso porta-pincéis de maquiagem. Ou porta-treco, né, aí fica a critério da pessoa que vai utilizar. E aí agora a gente vai abrindo assim, ó, de comprido, né, para poder dar o tamanho que a gente precisa. Se for surgindo alguma bolha, você pega aqui um alfinete, dá um furinho, né, e segue o baile. Aí eu vou vir agora com um cortador de coração, tá bom? Vou usar esse cortador aqui e vou ver aqui, ó, para cortar, pra gente poder fazer
é essa parte aqui aparecendo o vidro, que vai dar um efeito legal, ó. Tá vendo? Então eu vou vir aqui, tiro as rebarbas com cuidado. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai molhar, tá bom? Essa massa aqui, principalmente aqui nessa parte do coração, ó. E aí a gente vai molhando aqui e esfregando, porque a massa de biscuit ela é a base de cola. E aí essa água aqui vai fazer com que a cola seja ativada, né? Então eu faço isso aqui e eu vou passar cola também, tá bom? Cola branca da Tec Bond PVA Extra. Também vou passar cola aqui no copo, principalmente aqui nessas bordinhas, ó. Aqui no meio eu não vou passar muito, porque vai ter o coração, né? Eu vou passar só de um lado, mas do outro não. E acaba que como a gente vai cobrir o copo inteiro, essa massa não vai ter para onde sair aqui, né, gente? Então a gente vai dar o acabamento, não vai ter como ela se soltar aqui desse vidro, que ela vai estar totalmente presa. E aí agora a gente vai pegar aqui a nossa massa, né, o coração, colocar o copo aqui, vai fazer uma melequinha aí, não tem jeito. Bom, já grudou aqui, não tem mais como mexer. Então eu vou aqui pressionar essa parte do coração. E aqui agora, ó, tenha um lenço umedecido para você ir limpando a sua mão, tá? Ó, vou grudando aqui essa parte, que é onde tem a voltinha do copo, do vidro, né? E para não ficar bolha. Aqui eu vou cortar, tirar o excesso. Vou guardar essa massa aqui, já aproveito e limpo minha mão, né, que tá de cola nela. Aqui eu vou tirar, porque depois eu vou vir com um acabamento, tá? Então eu já tiro aqui esse excesso. Eu vou vir com acabamento depois. Aqui na parte do coração, eu já vou acertando aqui, ó. E aqui a gente vai fazer a união, tá? Aqui embaixo, depois a gente pode fazer algum tipo de acabamento, cortar uma massa para colocar aqui, sabe? Para fazer o acabamento. Então aqui, ó, tem uma bolha de ar. Então eu vou vindo aqui, tirando essa bolha, ó. E aí agora aqui é paciência, né, para poder alisar e dar o acabamento. Posso vir com uma faquinha e cortar aqui, ó. E aí depois a gente vem com a outra massa para dar o acabamento, ó. E aí agora eu venho aqui nessa parte da emenda com água. Pra gente dar o acabamento. Então eu venho aqui, ó, com a palma da mão, alisando. Tento deixar aqui o coração mais certinho possível. Aliso aqui onde a gente furou, né, pra tirar as bolhas de ar. E aí eu vou pegar, levar ali agora debaixo da pia, tá bom? Pra molhar isso aqui e alisar, principalmente essa parte aqui, tá bom? Vou alisar ali debaixo da pia, porque assim eu consigo ter um melhor acabamento. E a gente vai repetir esse processo aqui, né, mais 2 vezes ou quantas vezes você quiser. No caso eu vou fazer mais 2 potinhos para formar um trio, tá bom?
Peguei aqui agora um tom de massa ocre, na verdade um tom bem clarinho que eu tinha aqui, mas poderia ser o ocre ou o siena, né, já tingido da Inkway. E aí eu vou abrir essa massa para a gente poder fazer os detalhes que vão ser em dourado do nosso porta-pincéis, tá bom? Ou porta-treco. Que aqui no caso eu vou fazer uma base de baixo para dar acabamento, né? E vou usar o maior cortador do kit redondo para poder cortar. Eu estou usando aqui a régua niveladora de 6 milímetros para ficar aqui com essa espessura, ó, tá? E aqui agora a gente vai, né, dar o acabamento, ó, alisar aqui essas rebarbas, tá? Se tiver alguma bolha de ar aqui, você já tira, que vai ficar em contato ali. A única parte que vai aparecer mais aqui é a lateral, tá? E aí, ó, o nosso copo ele já tá, né, um pouquinho mais seco. Essa parte aqui tá assim, né, meio fosca porque eu molhei ele para poder dar um acabamento. E aí acaba que, né, a massa vai diluindo, vai sujando aqui, mas depois a gente limpa. Depois aqui eu vou vir fazendo algum tipo de detalhe com uma tinta, tá? Mas aí primeiro a gente vai fazer essa parte aqui agora, tá? Ele já tá mais seco, então eu já consigo colar. Vou usar a cola branca para poder colar aqui essa parte de baixo. Espalhar aqui a cola. E aí vou posicionar aqui. Vou grudar aqui a parte do fundo. Posso vir aqui com um pouco de água, ó, passar aqui, ó, entre os dois. E depois vim com um pincel modelador aqui para dar um acabamento, tá? Para juntar as duas partes. Então eu vou vir com o pincel modelador aqui, ó, meio que unindo, tá bom? Essas duas partes, para quando secar a massa, né, não ficar feio. E aí o que eu tava pensando aqui, né? Eu coloquei aqui, me deu uma impressão assim meio que de madeira e tal. Então eu vou fazer aqui uma textura assim, ó, meio que de madeira, tá vendo? Depois eu posso passar o pozinho não, a tinta dourada, vai dar um efeito legal, né? E eu acho que vai ficar bacana assim, tá? Aqui agora eu vou abrir com a régua de 3 milímetros, tá bom? Então eu venho, abro aqui, pressiono o rolinho para ela crescer um pouco na largura e depois eu venho aqui, ó. E aí aqui agora você pode vir com uma carretilha, o que você tiver. Eu tenho esse cortador aqui de tiras, então eu vou usar ele para facilitar a minha vida, tá? Porque já vai sair a tira aqui certinho. Eu não sei se vocês ainda encontram ele para comprar, mas é da Blue Star. Corto aqui. E aí essa tira ela vai aqui, né? Então eu vou colocar aqui para a parte de trás, eu vou passar cola. E vou começar aqui pela parte de trás. Só que aí eu vou colocar um pouquinho, ó, sobrando aqui, tá vendo? Que é para dar o acabamento ali na borda mesmo. Então eu venho. Tá? E vou cortar aqui, ó. Vou vir com um pouco de água e desfazer aqui essa emenda, ó. Aqui eu vou dobrar para dar o acabamento e agora eu vou marcar assim. Aqui eu vou colocar aqui, ó, e dar uma pressionada para que fique reto, tá? Depois, se eu quiser, eu posso vir cortar aqui as rebarbas. Mas por enquanto
é isso daqui, tá bom? A gente vai esperar secar, né, por pelo menos aí 24 horas, para depois vir fazer o processo aqui de limpeza, né, de pintura que a gente precisa fazer aqui. Bom, depois que secou mais, a gente agora vai fazer a pintura, tá? E aí eu tô usando aqui uma tinta dourada, que na verdade eu fiz uma mistura. Eu peguei essa tinta aqui, ó, que é um dourado solar, e coloquei o pozinho do Emerson, tá? Para poder chegar nessa tonalidade aqui. Vou pegar aqui já o pozinho para vocês verem qual foi. Peguei o kit Pequeno Príncipe, tá bom? Esse daqui, ó. Peguei esse daqui e coloquei aqui um pouquinho de água para poder chegar nessa tonalidade. E aí vou até colocar mais água para diluir mais, porque a tinta vai engrossando. Mas você pode misturar esse pozinho com álcool, por exemplo, de cereal ou álcool 70, que também dá certo. E aí eu vou pintar aqui nessa parte, né, que a gente fez aqui, ó, para dar o detalhe dourado, tá bom? Então eu primeiro passo aqui nas partes mais fáceis com esse pincel maior e depois eu vou passar com um pincel menor nos cantinhos. Antes eu posso até cortar aqui, ó, as rebarbas, eu esqueci de cortar, mas é legal você cortar essas rebarbas aqui para dar um bom acabamento. E aí agora a gente pinta, né? Porque aí a gente vai conseguir pintar ali onde a gente cortou. Pessoal, então ficaram assim, né, os nossos porta-treco ou porta-pincéis. E aí aqui agora, né, a gente vai esperar terminar de secar e passar um verniz aqui para proteger bem, tá bom? Se você quiser incrementar mais, poderia fazer algumas florzinhas aqui ou fazer poás, né, dourado, mas eu acho que assim já tá bom, fica mais minimalista, né, já tá chamando bastante atenção, ó. E fica uma coisa bem bonita e a gente está reaproveitando aí, né, um material que poderia ser jogado fora para fazer essas lindas peças aqui de decoração, né, e úteis. E aí é só a gente pegar aqui, ó, os pincéis, tá vendo? E colocar aqui, ó, tá vendo? Fica bem bonito. Aí dá para ser também porta-esteca, né? A gente pode fazer aí para decorar o nosso cantinho e ficam peças assim exclusivas, né, que só você vai ter, tá? Então não se esqueça de curtir o vídeo, o link para quem quiser comprar a massa da Inkway tá aqui na descrição. Obrigado a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Não se esqueça de compartilhar também para que mais pessoas possam ver. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!